是什么成就了巴西被称为足球王国？这是个难以回答的问题，但我有个主意，来试图回答。我来邀请你跟我一起来认识一些不同的足球比赛和踢的方式，有助于形成巴西足球的 DNA。沙滩、海滩跟足球，这就是巴西足球的文化。Oi, gente. Tudo bem? E aí, boa tarde, Tudo irmão. bom? Beleza? Queria conhecer o jogo de vocês. Ah, claro, você fica à Tudo vontade, bom? fica à vontade. Posso jogar também? Claro, claro. Como é que é o nome desse jogo? Altinha. A Altinha. gente chama de alta também, né? Sim. Alta. O objetivo do jogo é deixar a bola mais tempo no alto. Quanto mais toques, Quanto mais tempo no alto, melhor. pode usar todas as partes do corpo. Eu vi que vocês usam barriga, cintura, ombro, mas não usa a mão. Não usa a mão. Essas jogadas que vocês fazem tem nome? Tem. Eu vi uma jogada assim que cruza a É a letra. letra. Você viu Caramba, também escorpião? Ele fez escorpião. como é que é escorpião? Você vem. O objetivo do jogo é colaborativo, né? Você percebeu? Quando ele chutava a bola e ia lá pra lá, ele gritava, me ajuda! Aí outra pessoa ia correndo pra pegar. Sim. Entra pra se divertir, pra brincar. Existe sim torneios disso. Ah, existe campeonato de altinha? São habilidades que são usadas diferente do básico, são contadas como ponto. São quantas pessoas competindo? 4 pessoas. Quatro pessoas é um time. Um time. Em suma, tem que ter uma moça no squad. Entendi. E aí, o que conta para ganhar um time do outro? Isso, as habilidades que são o ombro, o scorpion. E As jogadas mais bonitas? Sim. E a bola fica mais tempo no alto. E essa competição de altinha é feita na praia? Sim, Na praia. Assim, qual o objetivo depois que você vai pegando Vai fundo? ficar craque. Se alguém que joga pra caramba, vira meu ídolo. Então quem joga muito tem meio que um respeito. E há quanto tempo você frequenta essa praia aqui? Aqui eu frequento há 11 anos, E você mora aqui perto? eu moro aqui mesmo em Ipanema, moro na comunidade do Cantagalo. Leva quanto tempo para você vir até aqui? 4 minutos. Andando? 4, 5. Olha, que delícia. E você mora com quem? Com meu pai, com a minha mãe, O seu sonho é fazer o quê? me tornar um engenheiro civil, Você pratica outros esportes aqui? surf, Surf? me amarro. Eu sou nascido e criado aqui e diversão é o mar. Eu gosto muito, muito do mar. Mas também é desde pequenininho nadando aqui, né? Quando eu fiz 12 anos, minha mãe deixava eu vir sozinha. Aqui é o famoso quintal de casa. Como a gente diz lá na comunidade, né? A gente mora onde os gringos tiram férias. Eu te contei meu
o modo de viver aqui e as brincadeiras que a gente tem aqui. Como é a brincadeira lá na China? Então, tem uma brincadeira muito parecida com a altinha, que é a peteca. O pessoal joga peteca, o nome é jianzi. Ao invés de chutar a bola, como a gente estava jogando, chuta essa peteca. Não é com o pé, É o tempo todo com o pé, menos com a mão. Tem cortada também? Tem cortada, tem tipo um jogo de futevôlei de peteca. E o pessoal joga muito lá na China. Ping-pong, você joga? Eu jogo um pouquinho. Você joga? Sou conhecido como chinês da favela, Como é que é isso? mas sou muito bom no ping-pong. Vamos marcar um dia de jogar um ping-pong então. Eliseu, eu queria te agradecer. Adorei conhecer você e a sua história. Eu que peço obrigado aí pela oportunidade. O senhor jogou muito bem. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. 关于颠球，我这次学到了很多，比如颠球、桑巴舞学校以及狂欢节花车游行被列为里约热内卢非物质文化遗产。我从 Eliseo 那儿了解到，最重要的一点就是，颠球其实不过是一种将你喜欢的事情融合在一起的方式。Mesa 2, City e Glorioso. Mesa 5, Gigante da Colina e Colorado. Mesa 6, Remo e Conde Álvaro. 这个就是一个足球游戏，它这个桌子呢就是足球场，它这个桌子还有写那个名字，可能是那个足球场的名字，而且它这个每一个这个钮啊，感觉就是代表一个球员。它那个球是方的，不是圆的。 Como é que é o nome desse jogo? O futebol de botão, ou fute-mesa, né? Desde os anos 40, 50 já se praticava o futebol de botão. E quais são as regras desse jogo? São 14 minutos, né, em 2 tempos de 7. A gente joga na regra 9x3. São 9 toques até o gol, com 3 com cada botão. A gente tem até o 9º toque para poder concluir a jogada. E eu percebi que quando você vai chutar pro gol, você avisa o adversário, né, para ele preparar o goleiro dele. A gente fala prepara, e aí quando ele disser pra gente tá colocado, a gente chuta. O futebol de botão é um esporte que tem federação, né, tem uma organização. Tem o Vasco, o Fluminense, clubes do Rio, eles têm, né, equipes federadas que jogam competições de alto nível. Então existe um campeonato brasileiro? Quase tudo que existe no futebol convencional também existe no futebol de botão. O que tem de especial nesse jogo de botão? É um motivo para a gente se reunir. Alguns aqui são meus amigos de infância e a gente não se encontrava há anos. Cada um tinha a sua vida. Quando a gente retomou o esporte, o futebol de botão, a gente hoje se encontra pelo menos 1 a 2 vezes por mês. E aí tem as esposas, as namoradas vêm também, se encontram. É um motivo para a gente confraternizar. Para mim, se tornou uma terapia. Né? No dia a dia, trabalho, às vezes você fica bem estressado, cansado. Quando eu jogo botão, eu relaxo, eu me sinto muito bem. Na verdade, eu mesmo, pessoalmente, eu nunca tive muita vontade de jogar futebol. Então, eu sempre fui muito torcedor, mas um apaixonado, né? Especialmente por seleção, Copa do Mundo. Essa paixão eu herdei da minha mãe. Ela torcia, fazia bolinha, fazia bandeira. E aquilo eu fui trazendo aquilo de berço, né?
Eu tinha 9 anos quando a Alemanha foi campeã do mundo, né, em 90. E a minha mãe chorou muito quando o Brasil foi eliminado. O Brasil foi eliminado para a Argentina nas quartas de final. Eu era muito pequeno, eu não entendia, eu só lembro da minha mãe chorando. E eu falei, mãe, fica tranquila que essa seleção não vai ser campeã. Eu vou torcer muito para uma seleção vencer essa seleção aí e essa seleção vai ser campeã. E aí foi a Alemanha que venceu a Argentina na final. Os meus jogadores, os meus botões, todos têm um nome. Eu fico olhando o nome. Pô, esse é o Weber que vai chutar, é o Klinsmann que vai chutar. Eu, inclusive, conto artilharia. Eu tenho os meus atacantes, meus artilheiros. Aí eu faço estatística, monto uma planilha. Eu costumo dizer que cada botão tem sua identidade, como se tivesse alma. Eu posso jogar com você? É claro, será um Queria prazer. experimentar o jogo. Claro. Agora, como é que eu arrumo isso aqui? Vamos lá. A gente tem um ponta, né? Um atacante, aí você pode escolher aleatoriamente. Um outro atacante aqui e outro ponto aqui. Eu uso esse aqui Essa aí é a paleta. Isso aí. Aí você para empurrar. Exatamente. Isso aí. 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou pedir pra você preparar na 8ª bola. Ok. Isso. Bola fora. Pode? Pode estar com força. Vai lá, com força. Gol! Show de bola, golaço! Muito obrigado, muito obrigado. Adorei conhecer e entender um pouco mais sobre futebol de mesa. Eu adorei recebê-lo, espero que você possa voltar mais vezes, você possa vir jogar conosco. Obrigado. Um grande prazer. Tchau. Tchau. 纽扣足球可能看起来像迷你足球，其实这么说也没错，但它有自己的规则、赛事和球星。从廖这样的球星身上，我明白了，纽扣足球远远超越了迷你足球的概念，它是许多巴西人美好的童年回忆。小朋友们从5岁到10岁，在这个场地。这是个，真的是个足球国，这真的是个足球国。Por que vocês estão aqui? O nosso sonho. Seu sonho? E qual é o seu sonho? Virar jogador de futebol. É meu sonho. Minha mãe me falou que ela quer me ver no time. Eu falei, ser jogador de futebol, comprar uma casa pro meu pai e pra minha mãe. Ser rico como o Neymar, ajudar o jogo também. Você é o Jean. Muito prazer, Jean. Eu sou o Chau. Vocês jogam sem tênis? Não, o meu tênis está aqui.
O meu, É tá, porque o meu tá eu- ali em cima. Entendi. Porque é perigoso jogar sem tênis, né? É que nós já somos acostumados. É porque na quadra aí não tem preda e no campo tem. É por isso que nós jogamos futebol. Não vai desacostumar, não. Vai arrancar o tampão do dedo. É, tu não dá rua. Já machucou o dedo jogando descalço? Já machuquei tanto o dedo. Mas aí qual é a diferença de jogar na quadra aqui de cimento e jogar no campo? Não, a diferença é porque aqui é quadra, é mais bom assim. E é mais pequeno. É mais pequeno e no No campo é campo, grandão é grandão. e Tem mais tem espaço. preda e campo. Ah, você quer ser jogador de futebol profissional? Eu gosto de jogar no time, mas vários times que eu já fui, não passei. Não, eu não passei do 10, não passei, porque são pequenos. Aí eu não passo porque eu tenho 10 anos e eu sou pequeno e magrinho. Aí eu fico aqui Vai passar. até eu conseguir crescer. Eu fiz um gol, eu mandei a comemoração do Gabigol. Sou forte.在这块40乘20米的球场上，我明白了，这片狭小空间不仅帮助球员提升球技，更拉近了人与人的距离。就像人一样，他们给足球比赛带来了社区感。Ele mudou de time? 有换球员，他们没跟我说。Família, obrigado. Desejo muito sucesso aos futuros jogadores de futebol. Tchau, tchau, tchau. Tchau.现在他们踢的又像个足球，又像排球，而且是在沙滩上。可是规则呢，就有点像排球，可是是用脚踢的。还有另外一点就是，可以用脚、用头、用肩膀，就是不能用。Guto, como é que é o nome desse jogo? Esse jogo é futevôlei. Futevôlei. Né? É um vôlei com os pés. A única parte do corpo que você não pode usar são os braços e as mãos. Então o futevôlei é um voleibol com pé, ombro, peito, cabeça, coxa, menos as mãos. É o vôlei com os pés. Quais são as regras do futevôlei? Sorteia o saque, a bola precisa ultrapassar a altura da rede. Ela pode queimar, que a gente fala, ou seja, bater na rede, mas precisa cair do lado de lá, da outra quadra. A dupla do lado de lá pode dar até 3 toques, sempre com os pés, com a coxa, nunca com as mãos. Pode devolver essa bola de primeira, pode trabalhar 2 toques ou até 3 toques no máximo. E são sempre 2 de cada lado? No futevôlei você pode jogar em dupla,
em trinca, em quadra ou até em 5 atletas, né? Geralmente as pessoas de mais idade ou quando tem muita gente, colocam mais gente na quadra que a probabilidade da bola cair é menor. E existe campeonato de futebol? Muitos campeonatos. Uma partida ela leva 18 pontos, né? Cada bola que cai é 1 ponto. E não tem 7, é 18 pontos direto? Sim, 18 direto. E agora eu vi outra brincadeira ali, que é um misto de ping-pong com futebol, né? Sim. Qual o nome daquele jogo? A gente chama de fute-mesa. 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 É um futevôlei na mesa. É como se fosse um ping-pong. De novo, não pode usar as mãos, nem os braços, igual o futevôlei. Você pode dar 3 toques de cada lado e atravessar. Necessariamente a bola precisa bater do lado da mesa oposta, né? E perde quando cai. Foi um esporte criado, na maioria das vezes, para as pessoas que estão aguardando a vez de jogar. Para ir aquecendo, para ir começando a aquecer as turbinas, para quando entrar na quadra do futebol já estar aquecido. Guto, o futevôlei é um esporte brasileiro? Genuinamente carioca, um esporte nascido aqui nas praias aqui do Rio, especialmente em Copacabana. Mas hoje, atualmente, já existem vários campeonatos pelo mundo afora. E são todos assim na areia da praia? Existem locais que não é necessariamente uma praia, né? Então você transforma aquele ambiente numa espécie de uma caixa de areia. O futevôlei é praticado na areia. Quanto tempo você joga futevôlei? Eu parti para o futevôlei muito em função de ter encerrado a minha carreira como atleta de futebol, né? Em função de algumas lesões de joelho, eu fiz 3 cirurgias no mesmo joelho, né? Você foi atleta de futebol? Sim. Profissional? Eu cheguei a praticamente profissional, eu encerrei a minha carreira já me profissionalizando. Eu sofri uma lesão grave numa partida no Maracanã, que a gente chama de preliminar de júniores, né? Que é uma categoria abaixo do profissional. E naquela época, isso foi em 1992, a medicina era uma outra medicina. Isso encurtou a minha carreira. E o futevôlei, ele veio meio que para substituir a minha impossibilidade de competir no futebol, né? Como uma espécie de uma terapia até, né? Você trabalha com o quê? Eu trabalho numa rede de supermercados que gerencio a área de logística. Eu recebo uma média de 120 toneladas de frutas e legumes por dia. Eu preciso montar os pedidos e embarcar e entregar nas 44 lojas. Toda essa mega operação, eu tenho muitos funcionários, muitos caminhões na rua, né? E para todo esse conjunto a gente precisa de metas. Então, minha vinda para cá justamente para desanuviar e esquecer um pouco dessa doideira toda. Brincar um pouquinho. Brincar né? um pouquinho. Pessoas que chamam que é a arte com os pés, né? É verdade, mas é. A arte com os pés. Uhum. Não é a bola que vai em você. É você que se movimenta em direção à bola. Você vai ter que bater a bola do meio para baixo, dosando a força para ela poder superar a rede. Direciona para a bola e entra de peito.沙滩足排球在巴西最受欢迎的有3样东西：足球、台球和沙滩。而沙滩足排球恰好融合了这3种元素。我想，对Guto和其他许多人来说，沙滩足排球是一种既能保持球技，又能调节快节奏生活的方式。
刚到的一批人，他们好像在等另外一队出来，他们才能进场。他们好像正在就是热身，就是在做个短的训练，上场。而且感觉呢，他们踢得非常认真。Como é que é o nome desse jogo? Pelada. Pelada? Pelada é um negócio sem compromisso que tu reúne os amigos pra jogar. E toda terça-feira a gente se reúne aqui pra jogar. No Rio de Janeiro fala assim, pelado, futebolzinho com a rapaziada. Quais são as regras da pelada? E a regra é baseada no futebol, um juiz pra apitar. Só que tem menos gente, né? É, tem menos pessoas, tem 7 pessoas. Aqui são todos amigos? É, a maioria é de onde eu moro. O Rodolfo, que é o dono da pelada agora, né? Ele morava lá onde eu moro, me viu pequeno. Pô, aí ele me convidou, eu vim com ele e tô até hoje jogando. Quem que é o dono da pelada que você falou? Rodolfo. Rodolfo? Por que ele é o dono da pelada? Como é que é isso? É tipo responsável, tipo documentação, se aconteceu alguma coisa. Ele é responsável dos coletes, cada um tem seu colete aqui, entendeu? Responsável pela bola, rede. Semana passada uma bola estourou, a gente jogou a bola ali, caiu sem querer, o ônibus passou e estourou. É muito concorrido a quadra aqui? O nosso horário porque é um horário bom, terça-feira, aqui no Brasil. Quando começa os jogos na televisão, dia de quarta-feira. Se você vir no aterro, vai ter gente jogando aqui, mas nego prefere ver jogar na terça porque tem a quarta livre, entendeu? Isso, pra jogar, pra ver o jogo na televisão com a família. E eu percebi que você joga sempre na frente, né? Como atacante. Eu jogo lá na frente. Mas às vezes eu volto. Ficava muito tempo parado lá na frente, a rapaziada reclama, fala tá só na banheira, no sentido. Fala o quê? A quem está na banheira. Na banheira? Ficar só esperando lá a bola pra fazer o gol. O que quer dizer isso? Banheira é ficar só esperando a bola, não corre, fica só esperando a bola chegar. Aí quando a bola chega, a gente finaliza. Só pra chutar pro gol? É, fala que é o banheirista da pelada. O que essa pelada tem de especial pra você? Ei, meus amigos, tá ligado? A gente tá aqui toda terça-feira. Já vou embora hoje sabendo que semana que vem minha rapaziada vai estar aqui de novo pra jogar com a gente, entendeu? O grupo em si é bom destaque, todo mundo um respeita o outro. A gente faz nossa resenha, nossas brincadeiras, um brinca com o outro. Eu achei o jogo bem sério, que vocês jogam sério. Ninguém gosta de perder, por mais que seja pelada. A gente brasileiro é muito competitivo. Botar um dominó pra gente jogar aqui, que a gente vai jogar levando a sério, vai xingar, vai se perder. É assim mesmo, a gente joga toda semana assim. Mas nada de machucar alguém, que muitos aqui trabalham, usa o corpo para trabalhar, uns é motorista. A gente sabe respeitar o limite de cada um. Toda terça-feira você vir aqui, vai estar a gente jogando aí com chuva, com sol. A diversão é estar aqui, entendeu? Brasil! Vamos lá, vamos lá.这个成年人踢是不一样，速度跟力量完全不一样，还是非常好玩。Obrigado, pessoal. Adorei jogar com vocês, adorei conhecer vocês. 街头足球，都说弗拉明戈公园的7人制足球场是里约热内卢街头足球的圣地，难道说
这里就相当于职业足球中的马拉戈纳球场吗？说点实际的吧，在看 Jonathan 的比赛的过程中，我明白了，即便是朋友间的小比赛，每个人在球场上也会拼尽全力。我在这里看他们踢呢，到现在还不是100%的了解他们的规则。好像他们碰那个球有个次序啊，感觉。而且挺有意思的是，3个男孩，1个女孩。所以这女孩呢，她2个脚都踢，左右脚都用，很厉害。他们的那个守门员呢，感觉一直在换，可是我还没看懂他们的规则是什么时候换。我现在就是感觉呢，他们规则又改了一次。我现在完全搞复杂了，这个规则跟踢法一直在变。我待会来问问看，到底是什么样的这个游戏。Giovana, você podia me explicar os jogos que vocês estavam jogando? O primeiro jogo que a gente estava jogando, a gente chama de um toque-linha, que é muito simples, mas tem bastante regra. Então, se o goleiro agarrou a bola, a pessoa que chutou vai pra fora, o goleiro vai pra linha e quem tava de fora vai pro gol. Ah. Você sempre roda. E o próximo? Era copinha. Tem um jogador no gol e o resto tudo na linha. Você tinha que fazer um gol no goleiro, fora da área, pra você poder já se classificar para a próxima fase. É muito simples. E como é que o vencedor é o que... Todo mundo fez gol, menos você Aí tá eliminado, sim. E aí qual o próximo jogo? 2v2. Então o jogo é de dupla, não tem goleiro. Só vale gol dentro da área. Então se você chutar de fora da área, não vale o gol. É um jogo muito simples. O próximo jogo que a gente tava jogando era fute-chão. Fute-chão. É tipo fute mesmo, só que no chão. A bola tem que quicar primeiro no chão, aí tem que tocar pro seu amigo, pra você passar a bola pro outro lado. O outro jogo era o gol infinito. Que nome bonito, gol infinito. Vai ter uma ordem assim de pessoas, então vai ter o primeiro, vai ter o segundo, vai ter o terceiro. Vai ter que chutar no gol. E se ele chutar pra fora do gol, ele tá eliminado. Porque chutar pra fora, sai. Quem errou o gol, sai. Faz um tempinho já que eu tô jogando. Eu morava no México. Você morava no México? Sim. Tinha uma quadra lá, né, de futebol, que meu pai, o meu irmão e alguns amigos lá do meu irmão ficavam jogando. Eles sempre desciam pra jogar futebol. Eles estavam jogando lá futebol, eles estavam se divertindo, né, todo mundo rindo. E eu decidi testar, né, porque parecia uma coisa bem legal. Eu não sabia jogar nada, não sabia nenhuma das regras. Aos poucos, meu pai e meu irmão foram me ajudando, foram me ensinando. E aos poucos eu fui treinando sozinha. Chute, passe, a gente corria. Lá no México é raro, eu diria, que você encontrar futebol feminino. Graças a Deus eu tô no Brasil, que eu tenho várias oportunidades. E você pretende ser jogador de futebol? Pretendo. Meu sonho é ser jogador de futebol. Todos os dias eu tento melhorar meu futebol, mesmo com tudo que tá acontecendo nessa pandemia. Tem dia que eu fico driblando assim pelos móveis, tem na agilidade, tem na velocidade, essas coisas assim. E qual o seu maior sonho, Giovana? Ganhar uma bola de ouro ou então ganhar uma Copa do Mundo. A gente tem que sonhar alto, né? Mas no dia a dia vocês jogam mais com os times completos ou mais
você com os seus amigos com esses jogos que você me explicou? No dia a dia, eu diria que nem sempre tem muita pessoa. Só que se não der pra montar um time completo, a gente joga esses jogos que eu acabei de falar. Vamos lá. Começa aí, Gi. Ó, aprendi rápido, hein? Meninos, queria agradecer vocês. Obrigado por me explicar esses tantos jogos que vocês fizeram aqui. Muito legal, adorei. E Giovana joga muito, né? Obrigado, Giovana. Obrigado, pessoal. Tchau. 我觉得我学会了如何玩线这个游戏。在巴西，这是足球的1001个玩法之一。线和Giovana还教会了我另外一件事：无论是在一个封闭街区，还是在异国他乡，或其他各种场合，巴西人总在足球中相遇。这是一种巴西人相识相知的方式，如此，人们才不会那么容易感到孤单。Tudo bem? Bem, graças a Deus. Eu ouvi dizer que você faz embaixadinha. É, eu faço um pouco de embaixadinha assim, graças a Deus. Sou recordista de embaixadinhas com a cabeça. Eu bati a bola 6 horas e 2 minutos com a cabeça, 2.190 toques com o corpo. E o meu objetivo é entrar pro Guinness Book. Eu vi você correndo, Marcelo. É, eu desço correndo, eu moro lá em cima, é coisa de uns 4 quilômetros a 5 quilômetros mais ou menos de distância. Eu desço correndo de segunda a sexta-feira normalmente. Aí eu bato o cartão aqui e normalmente eu volto para trabalhar lá dentro da Rocinha. Bom trabalho para você, obrigado. Tá ok, muito obrigado, meu amigo. Obrigado.这里大概有60几个小朋友在踢足球。我的印象跟感觉呢，他们非常独立，他们自己在发挥，而且他们的制服呢也是就是从衣服上套上去的。Marcelo, como é que é o nome desse jogo que você joga? Eu chamo de embaixadinhas, com a cabeça, somente com a cabeça. Só a cabeça. Eu já tinha visto num programa do Silvio Santos, há muito tempo atrás, um cara que fazia embaixadinha, eu resolvi fazer e eu descobri que eu tinha esse talento. Eu tenho o Ranking Brasil, tenho um vídeo
né, de 6 horas e 2 minutos e eu só preciso homologar e entrar pro Guinness Book. Mas você tem um recorde brasileiro? Eu sou recordista brasileiro. Eu tenho um diploma, comprovado e tudo. Marcelo, o que tem de mais especial nessa embaixadinha com a cabeça que você faz? Eu acho que é uma forma de você bater, de você brincar, tal. E eu acredito mais que é um dom mesmo de Deus. Todo mundo, garotado, adulto, o velho, a criança, todo mundo nota que há alguma coisa de diferente no que eu faço. Eu sou morador da Rocinha, a maior favela da América Latina. E eu sou funcionário da Conurb, eu varro, eu cato lixo, eu capino, eu faço um serviço em geral, que é o serviço de limpeza urbana. Como é que foi o futebol na sua vida? O futebol, na realidade, é um sonho de todo garoto. Meu sonho quando eu tinha 10, 11, 12, 13, 14 anos. E eu fui, mas quando eu fui descobrir que eu podia fazer um teste de futebol de graça, que eu não sabia que podia, eu já estava com 18 para 19 anos. E eu já fui muito tarde. E eu tenho 51 anos hoje, né? E o meu objetivo é somar, fazer o meu melhor que eu posso na minha empresa, no meu bairro, aonde eu estiver, eu quero fazer o meu melhor. Pessoal, tava vendo vocês jogando futebol, vocês jogam muito bem. Eu trouxe uma pessoa para jogar aqui para vocês verem. Ele é campeão de embaixadinha de cabeça. Marcelo, esse aqui é o Marcelo, ele vai mostrar para vocês a embaixadinha de cabeça. Prazer, meus amigos. E eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou botar a bola na cabeça, eu quero ver quantas embaixadinhas eu vou fazer, mas eu preciso que vocês contem, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Espera aí, que eu acho que vocês cansaram. Vamos fazer um em chinês? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show! Vi você jogando. Como é que você veio parar aqui, Gabriel? Eu vim parar aqui, porque eu vi meu pai jogando futebol, gostei de futebol. Aí eu vim jogar aqui, minha primeira escolinha. Seu pai jogou em algum clube? Já, jogou no Vasco. Ele parou com os 19 anos. Entendi. Você mora aqui perto? Moro ali na Mangueira. E você mora com quem? Moro com a minha mãe, com meu pai e com a minha irmã de 1 ano. Como é que o futebol surgiu na vida do Gabriel? Na verdade, assim, desde pequeno ele já gostava de bola. 1 ano de idade, 1h da manhã ele estava correndo com a bola pela casa. Uhum. E aí depois que teve o acidente, que ele levou o tiro, ele ficou bem retraído, questão de sair na rua, assustado. Aí a minha tia falou desse projeto que tinha aqui e fiz a inscrição dele. E foi quando ele começou e desde então nunca mais parou. E com quantos anos ele começou a jogar aqui futebol? No projeto foi com 7 anos, logo depois que aconteceu o acidente. Ele estava jogando, brincando mesmo de bola na sala de casa. E ele saiu para ver um vídeo com o irmão no celular na porta de casa. Uhum. Começou um tiroteio do nada. Eu fiquei desesperada, comecei a gritar o nome dele. Gabriel, entra pro beco e deita no chão. Aí a vizinha começou a gritar, tem uma criança baleada, tem uma criança baleada. Eu entrei em pânico. E aí foi quando eu saí, ainda estava tendo tiroteio, querendo sair, gritando, meu filho, meu filho, meu filho. Aí quando parou, desceu eu e o pai dele pegou ele no colo, a gente desceu desesperado e fomos pro Souza Aguiar. E ali a gente descobriu que ele não tinha levado só um tiro, mas sim 2. Ele teve que fazer uma cirurgia, mas não tinha atingido nenhum órgão. E graças a Deus não atingiu e hoje ele tá aí, vendendo saúde. O que você pensa pro Gabriel? Qual o seu sonho pro Gabriel? O meu sonho é que ele realize o dele, né? Que é ser um jogador de futebol. Outro dia eu até perguntei pra ele assim, se você não for jogador, o que você quer ser?
Mãe, eu não quero ser nada, eu quero ser jogador de futebol. Só pensa em... Isso, eu falei, então pra isso você tem que correr atrás, dar o seu melhor e estudar, porque sem isso você não vai conseguir nada. Meu sonho é ser jogador de futebol, né? Meu maior sonho. Eu gosto muito de jogar futebol. Tipo uma brincadeira, alegria, sintonia, ousadia. Gosto de driblar, fazer gol, dar assistência, correr.颠球和公益项目，最重要的是，足球总是以某种方式存在于里约热内卢和巴西的社区中，而在像马塞洛和 Gabriel 这样的故事中，虽然年少，却经历了许多。Rio de Janeiro não tinha campo de society, futebol society que a gente chama. Futebol society. Futebol society. De 8, né? 7 na linha e 1 no gol. Esse campo aqui foi criado mais ou menos, eu acho que em 68, e com as terras do túnel Rebouças. Tiraram de um túnel, essa parte era água. Aqui era água, a terra era lagoa, né? Eu tinha em torno de 18, 19 anos. A foto... Essa foto é a foto aqui. Essa foto é o time do Piraquê. Nesse time daqui tinha eu, mais 3 irmãos, Marcelo, Ricardo Roliço, Bernardo e um cunhado. Nós éramos 4 irmãos e meu cunhado, casado com a minha irmã mais velha. O time todo era formado pela família. De 8 tínhamos 5. Nós tivemos jogo contra a seleção brasileira campeã de 70, aqui, o comandante Brandão, um dos diretores da seleção, ele marcou uma pelada, um jogo, aí veio o Paulo César, Jairzinho, não sei se veio o Brito. A seleção brasileira de 70, futebol 2, 3 meses depois que você jogaram aqui? Vieram, não todos, mas vieram um grupo grande e nós ganhamos. O time campeão do mundo. O time campeão do mundo. E vocês ganharam deles? Não, ganhamos. O society é society. Sim, campo, claro, é diferente. E realmente o nosso time era bom. Caramba, o grupo era forte. Que é isso? O grupo era forte. Seu Joaquim, muita gente da sua família jogou futebol aqui, então? Muita gente da minha família, até irmão meu, um deles faleceu jogando aqui dentro. Marcelo Hardman, o nome de guerra era Hardman, ele jogando uma quarta-feira à noite, passando por aqui, pelo canto de cá, eu estava ali na porta, ele falou, entra aqui no meu lugar que eu estou cansado, estou aborrecido. Botei o tênis e ele tinha
voltado para o lance, e quando ele veio para frente, ele caiu e já caiu praticamente morto. Teve o meu outro irmão que também teve problema. Seu outro irmão? O Ricardo Roliço, como ele é conhecido mais. Ele mesmo diz, eu sou o Roliço. O Roliço jogou, estava jogando no sábado à tarde, e ele, quando saiu da pelada, teve pelo que foi diagnosticado, uma arritmia maligna. Então ele praticamente morreu, mas foi reanimado. Ele hoje em dia tem um desfibrilador dentro dele, não é um marca-passo, é um desfibrilador. Eu também tive. Eu, em 97, infartei. Botei uma... Aqui em campo? Não, infartei, mas até o doutor Adailton, que era daqui, que me encaminhou para a recuperação. E o doutor Adailton jogava muita pelada, jogava sempre pelada sábado, aqui de manhã, domingo de manhã. Graças a Deus, tô aqui também. Eu, às vezes, jogo aqui no momento não estou podendo, no sábado e domingo, brinco aqui na pelada das 9, é vida. Fica a barreira, Oi! Seu Joaquim, então esse futebol desde 68 aqui, nós estamos em 2021. O que esse futebol aqui representa para o senhor? Bom, esse futebol representou muito uma história da minha vida. Eu vivi aqui muito tempo e fiz muitas amizades, convivi com muitas pessoas. Não só eu, uma geração, N gerações. A geração acima da minha, 4, 5 anos mais velha, eu estou com 72 anos, gerações abaixo. Deu uma continuidade tão grande que eu jogava aqui há um ano atrás com meus filhos. Eu já estou com o netinho agora, vamos começar. Seu Joaquim, adorei conhecer a sua história com o futebol nesse campo aqui. A gente poderia conversar o dia inteiro. Mas... Adorei contar, tem muito mais história. 我亲眼目睹了对于足球的热情，如何存在于生命中的每时每刻。这种俱乐部成员间的街头足球，过去存在，现在存在，未来也会一直存在下去。关于街头足球的故事，会一直存在于像Joaquim这样踢球长大的一代人的记忆里。这是巴西里约足球队的一个旗子，这个足球队呢叫 Flamengo。Flamengo 是巴西可能最大的一个有名的足球队。今天我们在这里呢，也是就是来介绍这个 Flamengo 足球队的选拔赛。他们就是去很多这个贫民窟来选出几个年轻的球员。Então, eu queria saber como é que funciona a peneira do Flamengo. Uma avaliação em campo aberto, a gente vê vários atletas e vê ali a qualidade técnica deles. Após essa avaliação, ele vai para esse outro centro, vai passar por uma peneira e aí depois aprovado, a gente vai levar para dentro do nosso grupo, onde ele vai chegar
treinar com as nossas equipes, ter o contato com os nossos treinadores. Você já informa o jogador, ao atleta, na hora que ele é selecionado? Você já informa hoje, não? Não. Esse processo que a gente está iniciando dentro das comunidades, eu vou diretamente ao responsável pelo projeto, para realmente saber se essa criança tem a possibilidade de chegar até lá.黄色8号踢得挺不错的。Boa tarde, Andrade. Boa tarde. Eu queria saber como é que funciona essa peneira do Flamengo. Você que já foi campeão mundial e está aqui tentando buscar um futuro jogador. O futebol no Brasil, a concorrência é muito grande. Com certeza, né? Nem todos vão ser jogadores de futebol. Isso serve também como uma integração social, que é muito importante para esses meninos. Na idade dessas crianças, eu também tinha um sonho e buscava uma oportunidade. Venho de um bairro muito simples, né? E isso, para mim, foi o início de tudo. Comecei a jogar muito novo, né? Desde novinho, garotinho, meu pai comprava uma bola e dava de presente pra gente no final do ano. Mas eu vim pro Flamengo já com meus 14, 15 anos. O senhor fez a peneira também? Sim, fiz peneira. Passei na peneira, conquistei aí 4 brasileiros, uma Libertadores, um Mundial. Aqui, antes de se formar um atleta, tem que se formar um homem. É mostrar para eles que a vida você tem outros meios de você seguir com dignidade. Até como um professor de educação física ou um treinador, quem sabe. Estou aqui torcendo para que amanhã ou depois eu possa ver algum deles jogando no Maracanã. 你觉得有哪个小朋友被选上了吗？ E qual é o seu sonho, Hugo? Meu sonho? Quero ser jogador. De quantos anos você tem? Tenho 11. 11 anos? Então você fez agora a peneira do... De 10 até 12. E você acha, Hugo, que você jogou bem hoje? Eu acho que eu joguei bem. É? Me segui, dar o meu melhor. E você joga em que posição? Eu tava jogando mais meio ataque. E você treina aqui todo dia? É todo dia, treino é todo dia. Primeira vez que você está participando de uma peneira? É minha terceira vez. Terceira? Aí eu passei, aí foi um cara do Fluminense lá, ele gostou de mim. Eu joguei lá 3 vezes. Aí na minha quarta não tinha van, que eu ia de van todo dia, eu pagava van. Lá em Xerém. Lá em Xerém. Era um jogo contra um time do Botafogo. Eu não fui, não deu pra eu poder passar. Minha mãe antigamente não trabalhava, não tinha condição de me levar. Que eu queria muito, aí não tinha. Começou a trabalhar agora, comprou um celular pra mim, uma caneleira, uma espinha. E agora tá mandando fazer meu quarto. Aí ela falou, tu quer o que aqui pro teu quarto? Eu falei, vermelho e preto. Ela falou, tá bom, vou pintar pro aqui de vermelho e preto. Aí ela falou que vai botar um negócio assim, aquele quadradinho, o Maracanã, na minha parede. Você fez o jogo hoje, né? Se você passar, você vai começar a treinar lá no Flamengo? Vou, todo dia, até passando mal, o campeonato quando eu vou. Assim eu vou tentando ir, né, até eu virar profissional. Quero passar tanto, essa peneira, conhecer lá o Flamengo, tava querendo conhecer muito. E se viesse a peneira do Vasco aqui para fazer teste de seleção, você faria? Eu faço. Eu quero ser jogador. Você acha que você passou? Mano, eu não sei, mas a minha mãe falou pra mim que eu ia passar, que eu ia conseguir. A mulher da igreja fez uma oração em mim, falou que sonhou comigo, eu com uma bola de ouro no meu pé. Mas vamos ver, eu não sei se eu passei. Se eu passar, a família vai ficar feliz. peneira 在葡萄牙语中的原意是滤网，也专指足球里的青年人才选拔。
每年都有数十万年轻人参加巴西各足球俱乐部的选拔。仅弗拉门戈这支巴西最著名的足球队就有8万人报名，其中只有60人入选，意味着1000多人竞争1个名额，而最后只有8人会成为职业球员，名副其实的万中选一。很遗憾，五谷最终没有通过选拔。然而，通过这次对他的了解，我觉得他会继续尝试，继续追求自己的梦想。Você vai jogar agora? Não, tô esperando eles acabarem pra eu treinar. Mas você não vai treinar com eles? Não, vou treinar sozinho. Ah, é? Você vai treinar sozinho? É. Eu pensei que você fosse do time deles. Não sou não. Eu tentei ser, só que não consegui. Entendi. Qual o nome desse time? Olaria. Olaria? E aí depois que eles terminam o jogo, você entra treino pra jogar. Como é que joga futebol sozinho? É complicado, porque não existe treino sozinho, entendeu? Aí fica acertando ali a bola no travessão. Entendi. Você fica chutando a bola pro gol sozinho. É. E chuta pro travessão? É. Aí isso daí em média é, acho que 4 horas, 3 horas treinando. A regra é treinar. Só isso. Todos os dias? É. Sozinho? É. Só eu. Você estuda? Eu estudo mais em casa, por causa da pandemia. Como é que é o seu nome? Thiago. Thiago? Quantos anos você tem, Thiago? 16. E você mora aqui perto? Moro em Cordovil. Leva uns 20 minutos. Você mora com quem? Eu moro com meu pai, com a minha madrasta, com os filhos dela. Ai, quase. 有一点挺有意思的就是，他踢到那个目标里面的时候，那个球进的时候，他并不庆祝，因为其实他要踢到那个目标的柱子。你看看那么远的球，他踢到目标里面，他不庆祝。 Aí eu ajudo mais meu pai no bar. É. Seu pai tem um bar? Sim. O que você faz no bar do seu pai? Eu faço mais na parte da limpeza. É porque ele faz mais a comida, porque é só eu e ele trabalhando. Acertou? Não, acertei. Eu vou acertar. Vou ficar aqui até você acertar isso aqui. A gente faz mais um pastel, mas tem que provar o pastel de frango, que é uma delícia. Você vai ver só. Se você ir lá, você vai ver só o pastel de frango.他就这样子， Não, acertei. 一整天，一个人练。E você quer ser jogador de futebol profissional? É, quero ser muito jogador do Flamengo. Do Flamengo? É. Por quê? É, porque eu preciso. Eu tenho que fazer isso. Não só pra mim, mas também pra minha família. Porque eu acredito que com isso aqui que eu faço, eu posso ajudar eles de alguma forma. Hey! 中了，他的目标就是踢到那个柱子上。他现在是踢了第6还是第7次，那个球打到柱子上了，这就是他的目标。哦，哇，已经3个了。
Meu sonho é ser goleiro do Flamengo. Goleiro? É. Entendi. Meu sonho é ser goleiro. Essa rotina de treino que você faz, chutando pro gol, você acha que isso vai te ajudar a ser goleiro? Vai. Por quê? Vai me ajudar. Porque a maioria dos clubes hoje, ele exige muito que o goleiro seja bom com os pés. Vamos lá, Thiago. Como é que eu faço pra tentar acertar a trave também? Aqui, ó. Você bota o pé aqui, ó. Coloca o pé aqui e dá 1, 2, 3. Na direção que você quer chutar. Vamos tentar? Vamos tentar. Vai. Bota o pé. Bota o pé de apoio. Não, pé de apoio aqui, ó. Encostado na bola. Aqui? É. Só aqui uma assim? coisa simples já muda muita coisa, vai. Agora dá 3 passos pra trás, vai. Com esse pé aqui? É, vai. 1, 2, 3. Vamos tentar de novo. Tá ruim. 太差了，踢的品质太差了。 Em casa eu chuto com a parede, na parede, assim, pra pegar com a mão, pra melhorar a pegada. Mas também, eu não treino muito as minhas defesas, porque também eu não tenho uma pessoa também pra me ajudar a defender. É que eu não tenho muita gente que também gostaria de treinar também de manhã junto comigo. Elas preferem mais à tarde, aí eu falo que não posso. Aí só fica eu. Você se sente muito sozinho? Não, nunca. A bola tá comigo. A bola tá sempre comigo, ó. Vamos jogar então? Vamos, quero ver. 衡量挑战是一个有趣的游戏，另一些人则可能需要更多次数，而像我这样的，可能没完没了。对于齐阿果来说，我相信他不需要那么多次尝试，因为1年多来，他一直在瞄准衡量，等待被人发现。